Bom, estamos então agora em gravação, por isso uma boa noite a todos, gratidão por estarmos aqui e gratidão a quem estiver ouvindo também essa nossa gravação. E hoje, como tema especial, nós estamos abertos também para perguntas e respostas, como sempre, né, no nosso tema, mas o assunto tema é a sequência do livro-texto, onde nós estamos no capítulo 8, A Jornada de Volta, e hoje, então, nós vamos ver sobre a dádiva da liberdade, que é a sessão 4. E já de início, vamos nos colocar, na verdade, quando a gente vem, a gente já está no Espírito Santo, mas só para reforçar isso para nós mesmos, para afirmar isso, essa decisão, porque todos que vêm a escutar o que Jesus tem a nos dizer, vêm pela mente, pela decisão da mente de aceitarem a cura, mas para reforçar isso para nós vamos nos elevar em pensamento ao Espírito Santo, oferecendo a Ele o melhor da nossa capacidade de aprender, para que tudo que vamos ouvir das lições que Jesus nos traz, seja para a nossa libertação. Na verdade, é para a nossa libertação, mas que seja aceito por nós, para a nossa libertação. E então, prontos e com a meta estabelecida, vamos ver inicialmente aqui sobre o texto, mas nós estamos aqui abertos também para, a qualquer momento, vocês podem chamar, se bater alguma dúvida, ou no final nós também temos a interação. E a dádiva da liberdade dentro da jornada de volta é, mais uma vez, Jesus nos explicando a metafísica, a qual é totalmente oposta ao ego. O ego chama de liberdade quando, aparentemente, uma consciência individual, dentro do seu conceito individual, faz algo que ela gosta de fazer. E chama de perder a liberdade quando ela é contrariada, ou quando quer fazer algo e não pode, quando se coloca um limite. Mas, na verdade, nós, sendo um filho de Deus, qualquer coisa que não, da nossa mente, que não lembre a totalidade dos pensamentos de Deus, já é um limite. Então, a consciência individual já é um limite. E quando nós nos identificamos com ela, se é um limite, nós já não estamos dentro da liberdade, e sem a liberdade, a mente, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o todo, então a mente limitada, ela não consegue sentir paz e alegria. E mais do que isso, não é vontade de Deus que seja assim. É vontade de Deus que nós tenhamos paz e alegria completos, como ele diz aqui. O ego, ele toma essas palavras isoladas e tenta nos persuadir a nós buscar paz e alegria dentro de limitações, dentro do mundo comportamental, dentro da consciência individual, ou dentro do comportamento. E isso é impossível, porque a nossa mente, ela só vai sentir a paz e a alegria quando ela, que, repito, nós só temos uma mente, só existe uma mente, e quando essa não estiver em oposição entre si. Como que a mente pode estar em oposição contra si? Nós vimos na aula passada como a mente se fracionou em bilhões de consciências, e as consciências agora se identificam dentro de um corpo, e corpos podem atacar, corpos podem ferir e serem feridos. E aí a consciência, a mente, ela não sente paz. Por isso que
aqui nessa dádiva da liberdade, aqui no 1:5. A sua paz, a paz de Deus é completa e tem que estar incluída nela. Então, se nós estamos incluídos na paz de Deus, isso já é uma indicação de que nós não somos limitados, nós não somos a consciência individual, nós ainda somos o pensamento de Deus tal como Deus nos criou. Nossa mente ainda é totalmente abstrata. A consciência que está limitada porque ela se fez pequena quando acreditou que se separou de Deus e se fragmentou dentro da mente. Mas a mente, ela ainda é completa, ela é uma, e, portanto, ela ainda está imersa ou contida na paz de Deus. E as suas leis, né? Então, as leis de Deus te governam porque governam tudo. Não podes te isentar das suas leis, embora possas desobedecê-las. E é isso que acontece no sonho. Nós não podemos nos isentar das leis de Deus, não podemos ser felizes e termos paz não sendo todo, mas nós podemos desobedecer, nós podemos pensar que nós nos separamos e acreditar nessa crença. E aí a experiência será de oposição a Deus. Por isso que ele conclui aqui, mas se o fizeres, né, se nós desobedecer a lei de Deus, e só se o fizeres, sentir-te-ás solitário e impotente, porque estarás negando tudo a ti mesmo. Deus nos deu o seu reino, e nada menos do que o reino de Deus é digno de nós. Quando nós nos limitamos a ser uma consciência individual, fragmentada, separada da nossa outra parte da nossa consciência, que é o irmão, nós nos limitamos a nós mesmos. E aí, se nós assim nos limitarmos, o que a nossa mente vai experimentar? Solidão e impotência. Quem que poderia, em solidão e impotência, sentir paz e alegria? É impossível. Então, isso explica o estado de mente de quando não se está unido ou em consciência ou alinhado com a mente de Deus. Jesus, ele nos explica aqui também da sua função especial, que ele é como uma luz do mundo, porque ele ouviu ao Espírito Santo, ele viu a si mesmo, não como uma individualidade, mas Jesus foi o primeiro a aceitar e aí ter a certeza de que a mente ainda é una, que o fato de ter consciências individuais não rompeu com a mente, assim como a mente não rompeu com Deus. E por isso que Jesus é a luz do mundo, porque ele traz a consciência da unicidade de cada um de nós. Jesus, ao se iluminar, e todos que se iluminam, lembrou-se dele mesmo dentro de cada um de nós. Ele reconheceu-se a si mesmo dentro de todos os fracionamentos de consciência. E por isso que ele, lembrando de todos, ele é a luz do mundo. Como ele diz aqui no 2:8, meu propósito, então, ainda é vencer o mundo. Eu não o ataco, mas a minha luz necessariamente o dissipa devido ao que ela é. Então, Jesus, ao dizer que ele quer vencer o mundo, ele quer vencer a crença da separação. Ainda o propósito de Jesus, de que cada consciência individual reconheça-se na totalidade da mente, reconheça-se no Cristo. Isso é vencer o mundo. E como que ele faz, então, isso? Ele não ataca a crença individual, mas a simples consciência de saber que a verdade ainda é Deus, de que só o amor é real, simplesmente dissipa o oposto disso. Então, se Jesus é a luz do mundo, a escuridão simplesmente desaparece
na presença da luz. E Jesus é a luz na nossa mente. Então, se nós o aceitarmos, nós temos uma lâmpada poderosa na nossa mente para que nós mesmos possamos ver. O curso fala muito numa visão, a visão do Espírito Santo. O que é a visão do Espírito Santo? Ver é pensar com a mentalidade corrigida. Ver a unicidade que há por detrás do que aparentemente é um mundo separado de consciências individuais. A memória, Jesus confirmando aqui que ele lembrou de todos, aqui no 2:13. A memória de mim é a memória de ti mesmo e daquele que me enviou a ti. Então, a consciência da unicidade, que a consciência do Cristo representada por Deus, ou enviada por Deus através da função especial do Espírito Santo, envia agora a Jesus, que não é mais um ser individual, e sim o Cristo, a cada um de nós, representando a nossa memória de nós mesmos. Por isso que a memória de Jesus é a nossa própria memória. Tu estavas na escuridão até que a vontade de Deus fosse feita completamente por qualquer parte da filiação. Aqui explica como que Jesus veio a se tornar o Salvador. Por que nós podemos dizer que ele é a luz do mundo? Que quando nós o aceitamos, nós também passamos a ser. Mas por que ele é a luz do mundo? E por que, então, ele aceitando, o mundo já está salvo, só precisa ser aceito. Porque onde uma luz entrou na escuridão, e ele lembrou-se de todos, então agora existe uma luz em todas as consciências, em todas as consciências individuais. Basta aceitá-los, basta nós aceitar. E explicando, então, Jesus, explicando como ele mesmo fez, mas aqui está falando como Cristo. Quando isso foi feito, então, quando um aspecto da mente lembrou-se da vontade de Deus e lembrou-se de que ele é toda a filiação, quando isso foi feito, foi perfeitamente realizado por todos. Então, Jesus já fez a expiação por nós. Nós só precisamos aceitá-lo ainda. A expiação já está consumada, o retorno já aconteceu. Nós só precisamos aceitar, porque já está realizado. De que outra forma poderia ser perfeitamente realizado? Então, se não fosse assim, se Jesus não tivesse feito em nome de todas as consciências individuais que existem nesse universo dual, ele não teria se lembrado do Cristo. Então, ele fez por todos. Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da filiação à vontade do Pai, por estar eu próprio ciente da vontade do Pai. Então, Jesus, que não acreditou totalmente no ego, que duvidou do ego, voltou a escutar ao Espírito Santo, ele lembrou-se da vontade do Pai. E o que ele fez? Ele uniu novamente a vontade da filiação, que pensou que se separou de Deus, de volta ao Pai. E por isso que ele é Salvador. Ó. Essa consciência que eu vim te dar, e o teu problema de aceitá-la é o problema desse mundo. Então, o mundo só precisa aceitar que a salvação ela já está completa, só precisamos aceitar a luz dentro de nós. Então, dissipar esse erro do mundo, que o mundo prefere, o ego prefere, então, a separação. Dissipar esse erro é a salvação, e nesse sentido eu sou a salvação do mundo. Então, Jesus não é o salvador do mundo porque ele, inocente, morreu para saldar uma conta dos nossos pecados. Jesus pode ser chamado de Salvador porque ele lembrou de todos, assim como cada fracionamento da mente, à medida que vai aceitando a salvação para si mesmo,
passa a ser parte íntegra do Cristo, passa a ser um com o Espírito Santo, e não mais uma consciência separada, e por isso que há só um Salvador. Todas as mentes despertas são parte íntegra desse Salvador. Se aceitares o fato de que, Jesus continuando a falar, se aceitares o fato de que eu estou contigo, estás negando o mundo e aceitando a Deus. Portanto, vejam o quanto nós temos a ganhar quando aceitamos a Jesus na nossa mente. Não como algo especial, mas porque Ele é a nossa parte já desperta. Quando nós o fizemos, por Ele não acreditar mais no mundo, nós estamos negando o mundo. Aceitar Jesus é negar o mundo e é aceitar a Deus. Minha vontade é a sua, é a de Deus, e a tua decisão de me ouvir é a decisão de ouvir a sua voz e habitar na sua vontade. Ouvir a Jesus, ouvir, por exemplo, o curso em milagres, ou outras linhas também que estão em concordância com Jesus, nós estamos fazendo a vontade de Jesus dentro de nós, fazendo a nossa própria vontade, porque não há separação na mente. Só na forma, só na projeção é que parecia que havia entidades individuais, mas a nossa realidade ainda é aquela que pertence a Jesus. E para concluir aqui no texto, assim como Deus me enviou a ti, eu te enviarei a outros. Deus aqui, não, num sentido figurado do Espírito Santo, porque Deus não conhece do sonho, mas é vontade de Deus que todas as partes aprisionadas do sonho voltem a se lembrar do amor de Deus. Nesse sentido, então, Deus enviou Jesus, o Espírito Santo enviou Jesus a nós. Não é por acaso que estamos ouvindo. Não, Jesus foi enviado a nós e irei a eles. E Jesus nos envia àqueles a quem encontramos, não existe o acaso. E irei a eles contigo para que nós possamos ensinar-lhes a paz e a união. Esse é o desfazer, isso é expiação. Voltar a saber que a mente é uma. Então, não há salvação individual, não há salvação daquilo que nós projetamos como sendo a nossa entidade física e psicológica. Mas o ser que nós realmente somos, como Cristo, como mente, como parte do pensamento de Deus, este aguarda o retorno da nossa consciência. E Jesus nos ajuda a voltarmos a curar aquilo que está obstruindo essa consciência na nossa mente, a libertar aquilo que está obstruindo, porque nós não perdemos a consciência de que nós somos o Cristo, o saber do Cristo, mas esquecemos disso, porque botamos uma crença de separação em cima disso. E Jesus, na sua visão, dissipa esses obstáculos. É essa a função da luz, é essa a função do Espírito Santo. E ele nos questiona aqui no 4, o mundo ele precisa tanto da paz como nós também. E ele diz, mas será que nós não queremos também dar essa paz ao mundo? Pois se não a dares, não a des, não irás recebê-la. Então, a paz é a consciência da unicidade, porque nela não há oposição. Se nós não oferecermos essa consciência da unicidade ao mundo, e por efeito isso traz a paz, nós não receberemos a paz. Se queres ter a paz de mim, tens que dá-la. Então, se nós queremos a felicidade e a paz, nós precisamos oferecer tal como Jesus a oferece a nós. E, continuando aqui no 4:8, e é por isso que a cura é um empreendimento de colaboração. Então, o que é um empreendimento de colaboração? Todos estão unidos na cura,
Cada fracionamento é um elo que precisa, por ele mesmo, decidir aceitar a salvação. Aquele que já aceitou, aceitou por todos, não precisa mais fazê-lo. Mas aquele que ainda não aceitou, ele precisa também aceitar. E é por colaboração, porque aquele que aceita, ninguém fica de fora. O amor não deixa ninguém de fora. Eu posso te dizer, Jesus continuando, eu posso te dizer eu posso te dizer o que fazer, mas precisas colaborar acreditando que eu sei o que deves fazer. Então, Jesus, que tem já consciência da unicidade total, ele sabe o que é o melhor para nós fazermos agora. Nós precisamos confiar nisso. E só então, só confiando nisso, é que a tua mente escolherá me seguir. Enquanto nós duvidar de Jesus, nós não vamos seguir a Jesus. Então, precisamos confiar que Ele, como uma mente desperta, como de volta à consciência da unicidade da mente, Ele sabe o que é melhor para nós. Sem essa escolha, então, sem escolher por Jesus, não poderia ser curado, porque terias te decidido contra a cura e essa rejeição da minha decisão por ti faz com que a cura seja impossível. Então, se alguém ainda acredita que existe uma consciência individual que vai se salvar, ou que não precisa da consciência da unicidade de Jesus, está, na verdade, indo contra si mesmo, porque está rejeitando a volta da consciência do seu ser, está se aprisionando dentro do sonho da separação. E por isso que a cura, ela reflete a nossa vontade conjunta. No 5.3, a cura é o caminho no qual se vence a separação, e a separação é vencida pela união. Então, o que é a doença? É a separação. O que é a cura? A união. O que é essa união? A volta da aceitação da unicidade da mente. E a mente, ela ainda está dentro de Deus. Então, aceitar isso é aceitar a cura. Não pode ser vencida pelo ato de separar-se. Então, não há volta à salvação se eu continuar insistindo em querer ser separado. Então, essa aceitação da unicidade da mente, por isso que a salvação é uma condição da mente, não é algo comportamental. A tua mente é o meio através do qual determinas a tua própria condição, porque a mente é um mecanismo de decisão. Então, vejam só, aparentemente, dentro da consciência de individualidade, faz-se parecer que nós temos pensamentos individuais que os cientistas até demonstram que são sinapses dentro do cérebro que de alguma maneira fazem esses pensamentos aparecerem. Na verdade, essa é só a forma, o modo delas tomarem forma física. Os pensamentos, eles são da mente, porque a mente é o mecanismo de decisão. Então, é na mente que temos os pensamentos, que nós decidimos. E por isso que é na mente que precisamos aceitar a condição da unicidade. Ou seja, permitir que a crença da separação seja curada. E o poder através do qual separas ou unes e correspondentemente é o poder através, então, a escolha da mente é o poder através do qual determinas a tua própria condição, porque, desculpe, é o poder através do qual separas ou unes. Então, esse poder da mente é pelo poder da mente que nós separamos e unimos, e, consequentemente, nós temos dor ou alegria. Não tem nada a ver com algo físico estando nos acontecendo de bom, e daí nós aparentemente somos
felizes, ou algo de ruim nos acontece no pensamento e aí nós nos entristecemos. Isso só parece ser assim. A decisão, ela não ocorre nesse nível, não acontece no nível físico. O nível físico é um efeito do que acontece na mente. Se na mente a decisão é por separação, ela vai projetar separação dentro do nível físico, e dentro do nível físico, os efeitos da separação vão trazer a dor. Mas se na mente nós aceitarmos novamente a condição de unicidade da mente, nós vamos aceitar a cura da crise da separação. E o mundo vai nos trazer testemunhos dessa cura. E essa testemunha, esse mundo curado, é o sonho feliz, um mundo real, que é a condição do mundo sem culpa, que é o que antecede o céu, como a gente falou umas aulas anteriores. Jesus continuando aqui a dizer, a minha decisão não pode vencer a tua, porque a tua é tão poderosa quanto a minha. Jesus não pode impor a salvação a nós, porque a nossa mente, a nossa capacidade de decisão tem o mesmo poder, a mesma força da decisão de Jesus. Então, ele não pode nos impor a salvação. Essa tem que ser uma decisão de cada um, uma decisão nossa. Se não fosse assim, os filhos de Deus seriam desiguais. Se Jesus tivesse um único poderzinho a mais na mente do que nós, a desigualdade dos filhos de Deus seria decretada e a separação seria real e o ego seria real. Então, isso é impossível. Todas as coisas são possíveis através da nossa decisão conjunta, mas só a minha não pode ajudar-te. Vejam de novo como a salvação é um empreendimento de colaboração. Jesus é o nosso Salvador, sim, ele é o Salvador do mundo, mas ele só pode nos salvar se nós aceitarmos a salvação também. Em conjunto, nós temos que tomar a mesma decisão que ele tomou. Aí sim, nós também voltaremos a sentir a salvação. Eu não posso ter uma vontade que não seja a vontade de Deus, como Jesus, que está ciente da unicidade da mente, e a mente ainda é como Deus a criou, a mente é expressão da vontade de Deus. Jesus tem a mesma vontade de Deus. Eu posso oferecer a minha força para fazer com que a tua seja invencível, mas não posso me opor à tua decisão sem competir com ela e com isso violar a vontade de Deus para ti. Então, nem Jesus, nem ninguém, nem Deus pode nos impor a salvação. Jesus pode ser o nosso Salvador, mas nós temos que aceitar a mesma decisão. Então, Jesus nos dá forças para nós aceitarmos a decisão, porque por nós mesmos o medo é tão grande que não aceitamos. Jesus nos empresta o seu poder, mas nós temos que tomar a decisão de aceitar esse poder, porque o poder uno da nossa mente com a mente de Jesus é invencível. Quando falo de Jesus, é da mentalidade desperta. Todos os fracionamentos que estão despertos são a mesma mentalidade. Não estou falando de um Jesus histórico, mas de nós nos lembrarmos da consciência desperta. E aqui agora no 6:3, Jesus nos traz uma dica como ele age, e é também algo que nós podemos e devemos seguir a Jesus, porque essa é a condição de nós termos paz, mesmo vendo o mundo em guerra. Mesmo vendo aparentemente sofrimentos lá fora, como que nós poderíamos estar em paz? Primeiro, reconhecendo que aquilo que nós estamos vendo não é real, é só uma projeção, mas cada um dentro dessa projeção precisa aceitar para si
a verdade de que ele ainda é o uno com o todo. Então, qual a atitude a se tomar? Como Jesus diz aqui no 6:3. Se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Então, vejo que não estamos sozinhos na decisão pela salvação. Jesus está na nossa mente. Quando nós nos decidimos a querer ver a santidade no irmão, Jesus vai conosco. Se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Então, Jesus sabe que a realidade da mente é a unicidade. Mas se ainda quisermos ser contrários, Jesus aguarda. Essa é a atitude que podemos ter para com o nosso irmão também. Quando nós vemos que ele ainda não estando ciente que ele é o Cristo, ele age de modo a separar-se do irmão, de atacar ou de permitir-se o ataque do irmão. Se o irmão está pensando diferente da unicidade, nós precisamos respeitar no sentido de saber que isso não é real, mas que só ele pode tomar essa decisão de reconhecer a unicidade, assim como Jesus aguarda a nossa decisão. Isso nos tira o peso de nós acharmos que temos obrigação para com a decisão do irmão. Então, só porque nós vemos o Cristo no irmão e isso nos deu a paz, não significa que o irmão ele já esteja pronto para tomar a mesma decisão. Talvez ainda não. E aí nós temos que ter a mesma paciência infinita de aguardar a mudança da mente dele, porque ele vai mudar, porque ele é parte da nossa mente e nós mudamos. Nós nos lembramos do Cristo nele sendo nosso. Então, é só uma questão de tempo e o tempo não é real. O tempo é uma ilusão. Então, Jesus tem essa paciência infinita e nós podemos aprender com ele. Isso traz uma condição de paz quando olhamos para o mundo, e o mundo pode não parecer um lugar de céu, pode parecer um inferno. Como que nós podemos sentir paz? Sabendo que o irmão, cada fracionamento da consciência vai mudar a sua mente. E por que podemos aguardar? Aqui sem certa explicação, a liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania, e a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Por isso que Jesus aguarda a mudança da mente em nós também. Não pode ser imposta, nem Deus nos impõe a volta da consciência da unicidade, porque isso seria opor-se à nossa vontade. Quem somos nós para nos opor à vontade do irmão de ainda permanecer na crença da separação? Então, se Jesus aguarda, nós podemos aguardar, e se não quisermos aguardar, nós nos tornaríamos tirânicos em relação à vontade do irmão. Não respeitaríamos a vontade dele, que é da mente e é tão soberana quanto o pensamento de Deus, porque a vontade de um filho de Deus é livre, mesmo para se enganar. Mesmo para pensar o impossível e acreditar nisso. Ainda assim, a vontade sempre é livre, porque Deus é livre. A vontade não pode ser aprisionada e não pode ser imposta. E falando da individualidade no 7:3, por ti mesmo nada podes fazer, porque por ti mesmo não és nada. Então, como consciência individual, nós nada podemos fazer. Não há salvação individual, porque sequer existimos como individualidade. Eu não sou nada sem o Pai, e tu não és nada sem mim, pois ao negar o Pai, negas a ti mesmo. Eu sempre me lembrarei de ti, e na minha memória de ti está a tua memória de ti mesmo. Em nossa memória um do outro está a nossa memória de Deus. E nessa memória está a tua liberdade, porque a tua liberdade está nele.
Une-te, então, a mim em louvor a ele e a ti, a quem ele criou. Então, oferecendo liberdade, tu serás livre, na conclusão da sessão. Então, Jesus nos pede para nós oferecermos a liberdade é saber da mente totalmente abstrata e una a Deus. Tudo está incluído, nada está de fora da unicidade ou da luz, se nós queremos um símbolo. Tudo ainda está na luz. O que nós pensamos que está na escuridão é porque acreditamos numa crença que se tornou um bloqueio à luz. Uma vez desfeita a crença, a luz volta a brilhar. E qual a crença primeira? A crença da separação de Deus. Todos os demais obstáculos à paz derivam dessa crença. Então, através de tudo o que aparentemente nos impede de vermos o Cristo do irmão aqui no mundo comportamental, se nós pararmos para olhar de volta para o que está acontecendo e rastrear isso ao pensamento, chegaremos sempre ao início da crença da separação de Deus, de querermos ser separados de Deus. E isso é que precisa, esse pensamento impossível, é que precisa ser curado, e o Espírito Santo é o agente curador. A nossa função é reconhecer que acreditamos na separação e levar o pensamento que acredita na separação ao Espírito Santo. Largar para ele, desfazer a crença e nos devolver esse pensamento agora curado é função do Espírito Santo. E, para concluir aqui no 8, liberdade é a única dádiva que podes oferecer aos filhos de Deus, sendo um reconhecimento de que eles são o que ele é. Então, liberdade é não ver limitação alguma no irmão como expressão do amor de Deus, como sendo uma mente que serve ao Espírito. Tudo que vemos no mundo comportamental é engano, é sonho, é projeção, não é real. A liberdade é ver além do sonho, ver a unicidade do Cristo. Liberdade é criação, porque é amor. Aquele que buscas aprisionar, tu não amas. E isso também é verdadeiro aqui. Se nós, o ego faz acreditar que se aquelas pessoas próximas, ou parente, aquele bem chegado, o filho, o marido, o pai, mãe, aquele que eu vejo separado, se eu não olhar além e souber que por detrás dessa figura ele é o Cristo, se eu achar que ele é que ele é esse ser individual, eu não o amo porque eu estou separando da mente de Cristo. Eu estou vendo ele separado. Então, o que o ego chama de amor aqui não é amor, não é expressão da criação de Deus. Por conseguinte, quando buscas aprisionar alguém, incluindo a ti mesmo, não o amas e não podes identificar-te com ele. Quando tu te aprisionas, estás perdendo de vista a tua verdadeira identificação comigo e com o Pai. Então, a busca da salvação do ego é salvar a consciência individual, é salvar ou ir através do amor, mas de um amor individual. Isso não existe. O amor, ele só existe na total liberdade, assim como Deus a expressa e a estende. A tua identificação é com o pai e com o filho. Não pode ser não pode ser com um e não com o outro. Então, nós somos parte íntegra do Cristo, do Filho, e também de Deus. É impossível nós sermos um ser separado. Então, se nós não somos um ser separado, e o amor é um efeito, o amor é uma expressão de Deus, como que nós poderíamos amar a separação? Como poderíamos amar um ser separado? Então, não existe amor
na separação, e por isso a frustração, a raiva, a decepção, por isso que aquilo que se projeta para ser o céu na terra não acontece quando se acredita na separação ou na individualidade. É na mente que está a unicidade, mas é na mente também que está o nosso poder de pensar e de ser, e nós estamos equivocados quando comumente nós nos identificamos num nível baixo ou num nível físico, mas nós podemos igualmente nos identificar no nível espiritual, no nível de espírito, e nesse nível nós somos identificados com Deus e com Cristo, com o Filho. A Santíssima Trindade é santa porque é una, então Pai, o Filho e o Espírito Santo são santos, sim, porque são unos, porque são o mesmo ser e não há ruptura. E nós somos partes íntegras desse ser. É nessa consciência que temos o conhecimento de quem nós somos, e a dádiva da liberdade é na mente, no reconhecimento da unicidade. É nisso que reside de volta a paz, e a paz e a alegria são o céu, são o reino de Deus. Então, isso Jesus nos trouxe aqui para hoje, na nossa dádiva da liberdade. Na próxima, então, a vontade sem divisão da criação. Mas estamos aqui na interação. Gente, ficou alguma coisa a mais que sobre esse tema, sobre isso que Jesus nos traz aqui? Ficou algum ponto que talvez eu não tenha expressado bem, ou se alguém quer trazer algum testemunho, também estamos aqui na interação, abertos à participação. Ficou claro assim, o quanto Jesus tem esse papel de Salvador. E quando nós aceitamos a nós mesmos que Jesus é parte da nossa mente, nós nos tornamos um com Ele, nós nos tornamos também a luz do mundo, também o Salvador, e isso é o mesmo que largar a decisão de ser separados, e sem separação na unicidade, nós estamos alinhados ou em harmonia novamente com Deus, e Deus pode nos alcançar, transformando ou elevando de novo percepção em conhecimento. Então, nós só precisamos aceitar o que já foi feito por nós, que é a salvação, que é a consciência da unicidade. E isso, primeiro, através da unicidade com o irmão, porque nós nos fracionamos na descida de cima para baixo. O último nível foi nos separar do irmão, ver o irmão separado. O recomeço, a subida, é reconhecer a unicidade no irmão, reconhecendo que o irmão é parte íntegra do Cristo, que é o nosso ser. A lembrança de Deus vem logo em seguida. Então, é isso que nós vimos hoje, e isso é liberdade. Só a mente que não está em oposição, que está ciente da totalidade de si mesmo, que pode experienciar da paz e da alegria, que a paz e a alegria venham a ser completa, e essa vontade de Deus é a nossa vontade. Cada fracionamento da mente tem essa vontade, quer esteja ciente ou não. E se não está ciente ainda, mas nós já estamos cientes, é nossa função continuar vendo a unicidade e respeitar até que cada um mude a sua mente, como Jesus o faz conosco. Isso faz com que a gente não precise entrar em conflito com o nosso irmão quando a gente vê algum equívoco, mas, pelo contrário, podemos ficar em feliz expectativa
por essa mudança da mente. E o fato de nós vermos o Cristo no irmão enfraquece a decisão dele pelo ego, porque é mais um pedacinho dele que não acredita mais na separação. Fortalece a consciência do Cristo, e isso fará com que seja mais fácil para ele decidir-se também a aceitar a sua real condição de filho de Deus. Por isso, a salvação é um trabalho em colaboração, uma só salvação, onde quando o último fracionamento da mente tiver aceito a salvação, o mundo dual deixará de parecer que existe, porque não haverá mais consciência de separação. Só a feliz existência do reino de Deus, do estado de graça da mente e da criação de Deus, da total liberdade da mente para a criação. Alguém tem algo para trazer aqui na interação? Não? Então, eu vou encerrando aqui a nossa gravação e permitindo, assim, que isso que Jesus nos diz aqui, isso é nossa vontade de aprender, porque essa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então, que fiquemos com isso, então, internalizando isso no sentido de aceitarmos isso, porque essa é a nossa real vontade como Cristo que somos.